make my body go, make our bodies higher and higher. E aí, galera, tudo beleza com vocês? Bem, dando prosseguimento ao estudo da cinética química, que estuda a rapidez e os fatores que interferem na velocidade das reações, nessa aulinha nós vamos falar sobre esses fatores, esses tais fatores que interferem, que alteram a velocidade, a rapidez de uma reação. Galera, vou falar sobre alguns para vocês. Presta atenção aqui. O primeiro fator é a superfície de contato. Tá? Se tu tens um sólido bastante fragmentado, maior é a superfície de contato desse sólido com o reagente, tá? Com outro reagente. Portanto, maior vai ser o número de colisões efetivas. Traduzindo, maior vai ser a velocidade. Exemplo, vamos supor que eu coloque em 2 copos com água, tá? Em 2 copos uma quantidade de água, e eu pegue 2 comprimidos efervescentes de vitamina C. Um eu deixo inteiro e o outro eu pulverizo. Deixo só o pozinho. Eu coloco o inteiro na mesma quantidade de água, tá nos 2 copos, na mesma temperatura. Coloco o primeiro, ele vai reagir. Coloquei o pó, só o pozinho no outro copinho. Galera, qual dos dois tu acha que vai ocorrer mais rápida a reação? É óbvio no que está pulverizado. Por quê? Porque maior é a superfície de contato, portanto maior vai ser a velocidade. Beleza? Temperatura. A temperatura lembra lá da termoquímica, que mede o grau de agitação das moléculas. Então, portanto, galera, se maior é a temperatura, maior vai ser a energia cinética da reação, das partículas. Energia cinética, energia relacionada ao movimento. Se as partículas vão se mover com maior intensidade, maior velocidade, nós temos aí um maior número de colisões efetivas, eficazes. Portanto, vai ser maior a velocidade. De maneira oposta, menor temperatura, menor energia cinética, menor colisões efetivas, menor número de colisões efetivas, menor vai ser a velocidade. Beleza? Por que tu coloca o alimento na geladeira? Tá? Para retardar a decomposição do alimento. Porque lá é menor a temperatura. Portanto, menor vai ser a velocidade da reação de decomposição do alimento. Tá? Então vai demorar mais para se estragar. Gente, para azedar, né, como muita gente chama. Terceira, pressão. Lembra lá daquela formulinha aqui lá dos gases? Tá? PV é igual a nRT. Galera, pressão e volume estão se multiplicando. Então são grandezas inversamente proporcionais. Se eu aumento a pressão, o volume diminui. Tá? Ou se eu diminuo a pressão, o volume aumenta. Gente, se eu aumento a pressão, o volume vai diminuir. Se o volume diminui, maior vai ser o número de colisões efetivas, porque as partículas vão estar mais próximas umas das outras. Portanto, vai aumentar a velocidade. De maneira oposta, se eu diminuo a pressão, aumenta a velocidade, diminui o número de aumenta o volume, diminui o número de colisões efetivas, diminuindo assim, portanto, a velocidade. Beleza? Quarto fator, concentração dos reagentes. Se eu aumento a concentração dos reagentes, aumenta o número de partículas ali presentes naquele meio. Se aumenta o número de partículas, vai aumentar o número de colisões efetivas, tá? De colisões eficazes. Portanto, vai ser maior a velocidade. Beleza? Quinto fator, estado de agregação ou fase de agregação e natureza das ligações. Galera, uma reação que ocorre com gases, ela vai ser mais rápida de uma reação que ocorre com líquidos. Que a velocidade vai ser mais rápida do que uma reação que acontece com sólidos. Por quê, professor? Porque na fase gasosa as partículas estão mais distantes, estão se chocando mais rapidamente, se movimentando mais rapidamente, colidindo eficazmente. Tá? Na fase líquida elas estão mais próximas umas das outras, se movimentando mais lentamente. E na fase sólida elas estão mais agrupadas, organizadas umas com as outras. Então a velocidade aqui ela vai ser muito menor. Beleza? Galera, enquanto a natureza das ligações, se eu tenho um composto que apresenta um número de ligações enorme, e a natureza dessas ligações elas são fortes, tá? Então a velocidade da reação ela vai ser pequena. Por causa de quem? Da força e do número de ligações. Agora, se eu tenho poucas ligações químicas e essas ligações são fraquinhas, tá? Então eu vou ter aqui uma velocidade maior. Beleza? Eu vou demandar uma pequena quantidade de energia para quebrar. Então, olha lá, gente. Sexto fator, bora falar sobre o catalisador. O catalisador, gente, presta atenção para cá. Ele é uma substância que vai ser colocada na reação. Tá? O objetivo dele primordial é diminuir a energia de ativação. A consequência, o aumento da velocidade.
Outro fator aqui importante falar para vocês é que ele não é consumido durante a reação. Se tu coloca ele lá no início da reação, ele vai estar até o final da reação, sem reagir com o meio reacional. Galera, toda reação que ocorre na presença de um catalisador é chamada de catálise. Existem alguns tipos de catálise. A catálise homogênea, a catálise heterogênea e a autocatálise. Olha só, pessoal, o que é a catálise homogênea? Na catálise homogênea, gente, eu vou ter os reagentes e o catalisador apresentando a mesma fase, em uma mesma fase. Eu vou ter um sistema monofásico. Presta atenção aqui, ó, 2 mol de SO2 gasoso, dióxido de enxofre, reagindo com 1 mol de oxigênio gasoso, para produzir 2 mols de trióxido de enxofre gasoso. Galera, como catalisador, eu utilizei o monóxido de nitrogênio gasoso. Olha só como os reagentes e o catalisador estão em uma mesma fase, ó, gasoso, gasoso, gasoso. Então esse tipo de catálise é chamada de catálise homogênea. Beleza? Tranquilo, né? Isso daí. Catálise heterogênea, quando o reagente e catalisador estão em fases distintas. Eu tenho um sistema o quê? Polifásico, mais de uma fase. Galera, eu tenho 1 mol de N2 gasoso, nitrogênio gasoso, 3 mols de hidrogênio gasoso, para produzir 2 mols de amônia, NH3 gasoso. Eu utilizo como catalisador o ferro na fase sólida. Olha só como os reagentes estão na fase gasosa e o ferro, que é o catalisador, na fase sólida. Gente, são fases distintas, então eu tenho uma catálise chamada de catálise heterogênea. Olha como é fácil aí. Química, cinética química é fácil demais, difícil até aprender. Autocatálise é quando, presta atenção, é quando o catalisador ele vai ser produzido pela própria reação. Ele vai ser um produto da reação. Então vamos supor aqui, ó, eu tenho cobre sólido reagindo com ácido nítrico aquoso para produzir esse sal, nitrato de cobre, mais água, mais NO. Galera, o NO que foi produzido durante a reação, ele vai atuar como catalisador, ele vai acelerar essa reação. Então essa reação ela vai ser acelerada devido a esse catalisador que foi produzido durante a reação. Tá? Então nós temos esse processo chamado de autocatálise. Pessoal, o que são enzimas? Enzimas, galera, são catalisadores naturais, estão presentes no nosso organismo. Tá? Então são catalisadores naturais. Exemplo, se nós comemos gordura, tá? Lipídios, esses lipídios vão reagir com a água e eles vão ser quebrados por ação de uma enzima chamada lipase. Essa lipase vai quebrar o lipídio em ácido graxo, lembra lá que é ácido carboxílico, e álcool, beleza? Então a lipase ela é uma enzima que quebra as moléculas de lipídio. Tá? Então, acelerando aí a reação. Não te esquece que enzimas são o quê? Catalisadores naturais. Outras enzimas aí, nós temos na boca a amilase salivar, também chamada de enzima pitialina, que quebra amido. No nosso estômago nós temos a pepsina, que quebra proteína. Beleza? Lá vocês viram isso daí em biologia. E o ativador, professor? O ativador de catalisador ou promotor de catalisador? Ele ativa o catalisador, aumentando ainda mais a velocidade. Beleza? Exemplo, aqui eu tenho o H2, hidrogênio, para reagir com o iodo, para produzir 2 mols de HI, todos gasosos. Eu utilizei o ferro aqui como catalisador, e eu posso utilizar como ativador do catalisador, para aumentar ainda mais a velocidade, o trióxido de alumínio ou o óxido de potássio. Tá? Eles são utilizados como ativadores de catalisador. Eles vão ativar ainda mais o catalisador, para aumentar ainda mais a velocidade. Inibidor de catalisador ou veneno de catalisador. Galera, presta atenção para cá. O inibidor de catalisador ou veneno de catalisador, ele inibe o catalisador ou anula totalmente a ação do catalisador. Qual é o objetivo? Se ele anula o catalisador, ele vai diminuir a velocidade, porque o objetivo do catalisador é diminuir a agente de ativação, aumentando a velocidade. Então, se ele vai inibir ele, a velocidade da reação ela vai ser mais lenta. Tá? Então, aqui eu tenho ó, nitrogênio gasoso reagindo com hidrogênio e produzindo amônia. Catalisador ferro. Eu posso utilizar, é muito utilizado o arsênio como inibidor de catalisador. Então, se eu coloco o arsênio aí nesse meio reacional, essa reação ela vai se propagar mais lentamente. Por quê? Porque ele vai inibir a ação do ferro como catalisador. Beleza?
Agora, inibidor de reação. Galera, não confunde inibidor de catalisador com inibidor de reação. O inibidor de reação, ele possui ação oposta ao catalisador. Enquanto o catalisador diminui a energia de ativação, torno a repetir sempre isso, galera, diminui a energia de ativação aumentando a velocidade, o inibidor de reação, ele aumenta a energia de ativação, diminuindo a velocidade. Beleza? Então olha só aqui essa reação. A decomposição do peróxido de hidrogênio da água oxigenada em água e oxigênio, ocorrendo a uma velocidade V1. Agora, olha para essa outra reação aqui, ó, a mesma reação. Peróxido de hidrogênio se decompondo em água e oxigênio. Galera, mas aqui eu tenho a presença desse carinha, chamado de hidrônio ou hidroxônio, H3 ou mais. Esse camarada aqui, ele vai reagir como inibidor da reação, tá? Ele vai aumentar a energia de ativação, diminuindo a velocidade dessa reação aqui de decomposição da água oxigenada. Então esse camarada vai atuar como inibidor da reação. Portanto, a velocidade 1 da reação 1 vai ser maior do que a velocidade da reação 2. Beleza? Porque esse cara atua como inibidor. Galera, não falei para vocês sobre o gráfico aqui do catalisador, mas bora falar agora. Vai lá. Um gráfico de uma reação de catálise. Aqui eu tenho no eixo das ordenadas a entalpia, no eixo das abscissas o sentido ou caminho da reação. Galera, essa montanha aqui, olha, do gráfico, essa curva aqui em azul, representa uma reação sem catalisador, sem CAT. Aqui essa curva tracejada em vermelho representa uma reação com catalisador, com CAT. Pode perceber que a reação com catalisador, a energia de ativação é menor do que a reação com catalisador é menor do que a reação sem catalisador. Tá, galera? Então não te esquece, o objetivo do catalisador, diminuir a energia de ativação, aumentando assim a velocidade. Galera, compreenderam a aula? Espero que vocês tenham gostado da aula. Beijão para vocês. Qualquer dúvida me procurem. Fiquem com Deus. E na nossa próxima aulinha vamos falar sobre lei de velocidade. Abração, galera. Até mais.